Provavelmente hoje em Portugal ainda não estará completo o debate sobre as origens e a real dimensão da crise que desde 2008 vem assolando a Europa, sobre os seus reflexos na União Europeia, sobre o seu impacto e consequências nos respectivos instituições e sobre a matriz de valores e princípios fundacionais em que assenta este grande espaço e que vem sendo profundamente alterados e distorcidos na sua essência. Mas também nada se ouve sobre outra vertente da crise que, sendo de índole mais estratégica e geopolítica, de segurança mesmo, vem subliminarmente marcando as relações da Europa com as suas áreas limítrofes. Não nos parece que a situação possa em si mesmo ser esquecida e muito menos negligenciada, uma vez que a conjuntura atual configura um novo ambiente estratégico, mais exigente, menos previsível, de grande conflitualidade e de grande incerteza. Perante um cenário desta natureza, prudente será, então, não perder de vista que as unidades políticas regulam as suas relações na cena internacional num quadro de legitimidade assente em normas do direito internacional e nas organizações internacionais, mas também na gestão da coação, seja ela militar ou não. Nesse sentido, a nível interno como externo, a instituição militar e as Forças Armadas assumem-se como uma expressão do poder nacional que contribui para a segurança do país e que tornam visível o espírito e a determinação para a defesa do interesse nacional, devendo para tal fim serem credíveis em termos de meios humanos e de capacidades e de uma forma que seja compatível com as necessidades e a dimensão estratégica da nação. No caso nacional, documentos estruturantes no domínio político e estratégico da defesa nacional têm, na realidade, sido instrumentais para a condução de alterações estruturais e conjunturais das Forças Armadas, concretizadas aquelas, contudo, numa ótica essencialmente economicista, denominadas de reformas, em que o léxico utilizado passou a ter novos significados, sendo reforma sinónimo de contração e modernização, indicativo de redução de capacidades. Embora a nova conflitualidade, bem como os atores internacionais que a materializam, determinem necessariamente um processo de adaptação contínua das Forças Armadas, quer em termos de organização, quer no domínio dos recursos humanos, quer ainda no âmbito dos sistemas, do armamento, do equipamento e da respectiva sustentação, a verdade é que ao longo dos últimos 40 anos as Forças Armadas vêm sendo sujeitas a um processo de sucessivas reformas que não contribuíram para um desenvolvimento equilibrado e sustentável da sua capacidade operacional, atentas às missões estabelecidas, nem para a estabilidade da sua atividade corrente. As decisões tomadas no passado recente, relativamente às Forças Armadas, abriram um novo ciclo de reforma que não teve precedente conceptual e metodológico em etapas anteriores, dada a diversidade dos setores abrangidos e a presumível mútua interação, e que culminaram com a denominada Reforma 2020, lançada pelo 19º Governo Constitucional. Nunca, como nos últimos anos, se tinha ido tão longe na desconstrução das Forças Armadas, relevando-se em todos os processos o inadequado reconhecimento das especificidades da instituição militar, com reflexos bem evidentes nos direitos e nas legítimas expectativas daqueles que nelas servem o país, num claro desrespeito e numa persistente desvalorização da lei da condição militar, enquanto quadro legal de referência, induzindo desta forma uma acentuada e preocupante descaracterização da própria profissão militar. Deliberadamente, tem-se escamoteado o facto da instituição militar ter uma especificidade própria, consubstanciada na condição militar, que faz dela uma instituição sem paralelo a nível do Estado, sendo a única à qual se exige o cumprimento da sua missão, mesmo com o risco do sacrifício máximo. A Lei 11 de 89, de 1 de janeiro, onde estão plasmadas as bases gerais do Estatuto da Condição Militar, e que não foi revogada, expressa bem os seus fundamentos, a par dos deveres, restrições, de direitos de cidadãos e dos direitos reconhecidos aos militares que o Estado deve cumprir, seja nos domínios social da saúde, da justa retribuição pecuniária, bem como no apoio à família militar. A condição militar, que permite que se empreguem os militares na guerra e também na paz, em situações limite, de elevado risco, com permanente disponibilidade para esse desempenho, de forma autossustentada e por tempo indeterminado. Sendo a condição militar um fator determinante
para a referida disponibilidade e para o moral do combatente, assumindo-se também como uma expressão de solidariedade institucional, garante coesão não só entre os militares do ativo e nas situações de reserva e de reforma, mas também entre gerações. E a mesma constitui-se igualmente como fundamento da solidariedade e do espírito de pertença e de camaradagem entre os ex-combatentes e os deficientes das Forças Armadas. Deixar de degradar e desconsiderar a condição militar pode perversamente contribuir para a funcionalização e governamentalização das Forças Armadas, pondo em causa o seu pendor institucional e o seu indiscutível caráter nacional. Como resultado, o desalento e a frustração assumem-se atualmente como uma realidade explícita e impossível de ignorar no seio das Forças Armadas. Considerados os reflexos das opções políticas adotadas em matérias de grandes agregados, como são os das carreiras, da saúde, da proteção social e das remunerações, entre outros. É esta realidade que a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, no âmbito da sua ação, vem procurando informar e chamar a atenção dos decisores políticos com responsabilidades no domínio da defesa nacional e dos chefes militares, alertando para o afrontamento sem precedentes que se tem vindo a assistir aos princípios estruturantes da condição militar plasmados na lei. Esta permanente intervenção tem servido o propósito de esclarecer, sensibilizar e denunciar as sucessivas e múltiplas omissões e demissões no plano das medidas que deviam ser tomadas no âmbito destas matérias, sempre na defesa dos direitos dos seus associados, dos seus anseios e das suas legítimas expectativas. Tem sido uma luta ao longo de todo o tempo, nem sempre bem conseguida nos objetivos a perseguir e nem sempre bem entendida, nomeadamente por parte de quem deveria interpretar a intervenção da AOFA como uma oportunidade para a construção de uma parceria oportuna e esclarecida, tendo em vista o complemento de posições e a garantia de sinergias de atuação, na procura de respostas mais adequadas às inconformidades verificadas. Contudo, o frequente respeito pela lei do associativismo militar parece querer afastar deliberadamente e de forma sistemática os dirigentes da Associação dos Oficiais das Forças Armadas da participação no estudo e na elaboração de diplomas estruturantes com impacto direto na condição militar e de significativa importância para os militares em geral e para os oficiais em particular. Desta forma, a Associação tem ficado invariavelmente à margem da discussão e da tomada de decisão política, impedida de apresentar propostas que, eventualmente, melhor pudessem corresponder às expectativas profissionais e aos legítimos anseios dos oficiais das Forças Armadas. Daí o seu inconformado protesto, que deparou normalmente com o silêncio esclarecedor de quem, daquele incumprimento, não raras vezes, tem um distorcido sentido institucional. Mas esta realidade não desfalece o nosso ânimo, nem a força da razão que nos assiste. E neste momento, no render da guarda dos órgãos sociais da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, fica o compromisso solene a todos aqueles que continuam a confiar na nossa ação, sobre a continuidade do nosso esforço, do rigor e da vontade de continuar a pugnar pelos seus legítimos direitos, justas aspirações, nas sedes próprias e no ambiente das matérias que estejam no quadro da lei, no domínio da nossa intervenção. Estes são os princípios balizadores que a Associação dos Oficiais das Forças Armadas continuará a perseguir e que os seus novos órgãos sociais, que agora tomam posse, se comprometem solenemente a fazer cumprir, tendo sempre como objetivo último a valorização pessoal e profissional dos oficiais das Forças Armadas, associados ou não, a par do reforço do prestígio e do respeito institucional das Forças Armadas perante os portugueses. Muito obrigado.